Em Santa Catarina, corner para o Corinthians. É meio gol. É gol completo. É Marcelinho acertando o pé. Golaço olímpico. Corinthians 1-0. Mas o Criciúma tem torcida, tem ataque, tem Mauricinho. Vacilou, ele conferiu. E tá lá, Criciúma 1, Corinthians 1. Bragantino e Grêmio ficaram no 0-0. No Morumbi, o Corinthians estreou o Paulo Roberto, Branco e Boiadeiro contra o Sport. E no segundo tempo, Branco fez um gol de tetracampeão, Corinthians 1-0. Mas o próprio Branco deslocou um zinho na corrida e o juiz Léo Feldman não hesitou. Pênalti. Fábio bateu e definiu. Sport 1, Corinthians 1, placar final. No Morumbi, Corinthians e Grêmio. Carlos Miguel cobra o escanteio. Zagueiro Luciano faz de cabeça 1-0. Grêmio, Luciano. O Corinthians empata no final do primeiro tempo. Acompanhe Marques, toca de costas para Viola. Ele completa de cabeça, Schlapinella, Viola. 1-1. No segundo tempo, bela jogada corintiana, bela. Marco Antônio Boiadeiro dá um corte em Jamir e acerta o canto esquerdo de Danley. Golaço de Boiadeiro, 2-1 Corinthians. Fabinho do Grêmio vai entrando na área, derrubado por Gralac, pênalti. Aguinaldo bate, define o jogo, Corinthians 2, Grêmio 2, final. O Grêmio divide a liderança do grupo com Sport e Flamengo. A vitória do Corinthians aconteceu em Bragança Paulista. Paulo Roberto cobrou falta, Marcelinho cabeceou, Marcelo defendeu e no rebote o próprio Marcelinho marcou. Reveja. Uma cabeçada violenta de Marcelinho, grande defesa do goleiro e depois do rebote o gol corintiano. Final, Bragantino 0, Corinthians 1. No Maracanã, o Corinthians sai na frente do Flamengo. Henrique de cabeça, Corinthians 1-0. No segundo tempo, reação do Flamengo. Marcos Adriano cruza, Magno entra para empatar. Flamengo 1, Corinthians 1. Um minuto depois, Marcos Adriano arranca pela esquerda, vai levando sem marcação. Já na área, bate no canto. Flamengo vira 2, Corinthians 1. O lado esquerdo é uma avenida e Sávio aproveita. Ele atrai a defesa e rola para Magno aumentar. Flamengo 3-1. O Flamengo deita e rola. Magno rouba no meio de campo. E dispara sozinho para marcar o terceiro dele e o quarto do Flamengo. 4-1. O Corinthians corre atrás. Marques recebe livre. E bate cruzado, Flamengo 4, Corinthians 2. Mas o Flamengo não descansa, Hugo enfia um bolão para Sávio, que passa livre no meio da zaga e desloca Ronaldo. Final, Flamengo 5, Corinthians 2. Agora à noite no Pacaembu, Corinthians e Bragantino. Aos 3 minutos de jogo, o zagueiro Henrique falhou e Nando colocou o Bragantino na frente, 1-0. Branco de falta deixou tudo igual no Pacaembu. Corinthians 1, Bragantino 1. O Corinthians virou ainda no primeiro tempo. Paulo Roberto recebeu, entrou em diagonal e chutou na saída de Marcelo. 2-1 para o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians no ataque. Marcelinho cruzou da esquerda. Marques entrou para completar. Corinthians 3, Bragantino 1. Na bola levantada, Marques escorou de cabeça e Boiadeiro entrou com tudo para fazer Corinthians 4, Bragantino 1. O Timão dava um show no Pacaembu. Marcelinho tocou para Souza, que dominou com categoria e fez um golaço por cobertura. Corinthians 5, Bragantino 1. Tinha mais. Um ataque rápido. Marques levantou na medida para Casagrande, que entrou no segundo tempo usar a cabeça. Corinthians 6, Bragantino 1, final. Ontem, pelo Grupo A, Corinthians e Flamengo no Pacaembu, Souza arrisca de longe e veja, ele faz um golaço. Veja por outro ângulo, a bola entra na última gaveta. Corinthians 1, Flamengo 0, final. Grupo A, Grêmio e Corinthians no Olímpico. Boa jogada de Marques que cruza. Danley não segura e Marcelinho mergulha para marcar. O Grêmio perde a invencibilidade no último minuto do jogo. Final, Corinthians 1, Grêmio 0. A Ilha do Retiro, Sport Recife, Corinthians. Chiquinho faz boa jogada e cruza para Dedé.
Ele toca para Marcelo, que limpa o lance e faz 1-0 Sport. Boa trama do Sport na frente. A bola acaba com o Marcelo, que marca o segundo dele no jogo e fecha o marcador. Sport ainda com chance 2, Corinthians classificado 0. O Corinthians recebe o Criciúma no Pacaembu. Logo no início do jogo, o Casagrande prepara a jogada. Viola marca. Corinthians 1, Criciúma 0. Quase no final do primeiro tempo, Leandro Silva cruza na esquerda. Casagrande cabeceia com estilo. Acompanhe só o cruzamento do Leandro Silva. Casagrande. Corinthians 2, Criciúma 0. Segundo tempo, reação do Criciúma. A bola sobra para Jairo Lenz. Ele bate de esquerda no canto. Sem defesa. Criciúma 1, Corinthians 2. Logo depois, Dauri cruza e Sandro deixa tudo igual. Acompanhe só, é o gol de empate, 2-2. Mas o Corinthians garante o ponto extra, a vitória com esta cabeçada de Henrique. Final, Corinthians 3, Criciúma na repescagem 2. Parabéns para o Zé Elias, que fez 18 anos hoje. No Maracanã, o Fluminense sai na frente do Corinthians. Luiz Antônio recebe o lançamento e chuta de virada, 1-0. Na metade do segundo tempo, Marcelinho entra pela esquerda e cruza para Viola completar de cabeça, 1-1. 2 minutos depois, Marques recebe o cruzamento da direita e gira o corpo para botar o Corinthians na frente, 2-1. E não demorou muito para o terceiro gol corintiano. Marques dá um belo toque de calcanhar para deixar Marcelinho na cara do gol e fechar o placar. Final, Corinthians 3, Fluminense 1. E agora os jogos de domingo no Pacaembu. Corinthians recebe o Grêmio de Porto Alegre. Marca primeiro Marcelinho, Carioca, bate escanteio. Viola vai lá nela, confere de cabeça. 1-0 Corinthians. Viola. Olha o Marcelinho Carioca também participando do segundo gol. Primeiro ele dá um lençol no lateral Ayup. Depois toca para Marques na área. Ele vira de esquerda e faz este golaço. Marques, Corinthians 2-0. Mais uma vez. E Marcelinho de novo manda a bola na área para Casagrande dominar e marcar. Corinthians 3, Grêmio 0. Resultado final. O Corinthians lidera o grupo E com 5 pontos ganhos. Guarani e Corinthians em Campinas. Marcelinho Carioca bate a falta. A bola toca na trave e entra. Golaço. Corinthians 1-0. A falta agora é para o Guarani. O zagueiro Cláudio chuta de longe e Ronaldo não vai na bola. 1-1. O Guarani vira o jogo no segundo tempo. Amoroso recebe de Luizão e toca na saída de Ronaldo. Guarani 2, Corinthians 1, placar final. Os gols do grupo E, Vasco e Corinthians no Pacaembu. Pedro Renato lança a França no contra-ataque. França entra pela direita, toca na saída do goleiro Ronaldo. Vasco 1-0, golaço de França. No segundo tempo, o zagueiro Célio Silva pega a sobra na cobrança do escanteio. Chuta de bico, mas faz 1-1. Aí o Corinthians virando o jogo. Marcelinho cruza na direita. Viola sobe sozinho e marca de cabeça. Corinthians 2, Vasco 1, final. O Corinthians mantém a liderança do grupo E. Corinthians e Portuguesa no Pacaembu. Marques toca para Souza. Souza faz. Corinthians 1-0. Coringão na frente. No segundo tempo, Souza é derrubado na área por Zé Roberto. Não tem como reclamar, é pênalti. Marcelinho Carioca bate e faz. Corinthians 2-0. A Portuguesa diminui com este gol de Simão, depois da cobrança da falta. Simão, nome dele. Final, Corinthians, líder do grupo E, 2, Portuguesa 1. Pelo grupo E, o Corinthians sai na frente do Paysandu no Pacaembu. Foi ontem. Marcelinho experimenta na intermediária. Um golaço de Marcelinho. 1-0 Corinthians. No segundo tempo, o Paysandu reage, acompanha Mirandinha, recebe na área, gira o corpo, rola para Antônio Carlos. Ele completa para dentro do gol, 1-1 no placar. Mas o Corinthians insiste no ataque. Souza recebe o lançamento, arranca pelo meio, faz o gol da classificação do Timão. Final, Corinthians 2, Paysandu 1. 47 mil pessoas no estádio Couto Pereira em Curitiba. Toda essa gente para ver Paraná Clube e Corinthians. E foi o Paraná Clube que teve a primeira chance. Logo aos 4 minutos, na cabeçada de Carlos Alberto Dias. O Corinthians respondeu nesta falta cobrada por Branco. Regis levou um susto, mas se recuperou no lance no chute de Marcelinho.
golaço, mas o Regis caiu por... O Paraná insistiu e obrigou o goleiro Ronaldo a trabalhar. Apesar da força extra das torcidas, as duas equipes não conseguiram marcar e o primeiro tempo ficou no 0 a 0. A exemplo do que aconteceu no primeiro tempo, o Paraná voltou para o segundo tempo fazendo pressão. Mas o Corinthians não deixou o Paraná tomar conta e foi para cima. Neste chute de Souza, Regis fez uma grande defesa. Pouco depois, Viola também tentou, mas a bola ficou com o goleiro. Aos 19 minutos, Paulo Miranda fez boa jogada para o Paraná e chegou com perigo. Aos 30 minutos, Marcelinho fez falta e Reginaldo revidou. Os dois times ficaram com 10. Nesse ataque, o Paraná reclamou pênalti em Carlos Alberto Dias. Pênalti, o Carlos Alberto Dias, a torcida também. O Corinthians teria ainda mais um jogador expulso. O nível do futebol no começo da partida não era dos melhores, mas quando se tem um jogador como Viola em campo, a qualquer momento isso pode e costuma mudar. Depois da falta sofrida por Tupanzinho, o centroavante levou vantagem, passou pelo goleiro e marcou 1 a 0. E a comemoração sem a chuteira mágica. Com o outro pé, agora com o direito, ele completou o cruzamento do craque e oportunista Marcelinho, 2 a 0. Depois um golaço. Uma aula de como marcar. Viola deixou para trás 6 jogadores do Vitória. Isso mesmo, meia dúzia antes de tocar para o gol com a pontinha do pé. 3 a 0. O capitão do Corinthians estava em estado de graça. Mas a defesa não estava com tanta sorte. Ainda no primeiro tempo, Roberto cobrou a falta e o Wilson Mano desviou errado. Gol contra de Mano, 3 a 1. Para desespero dos torcedores, Gralac fez um pênalti em Baiano. Ramon bateu e o Vitória encostou no placar, 3 a 2. Os atacantes corintianos até tentavam, mas paravam em uma marcação dura, às vezes dura até demais, da defesa baiana. Viola discutiu com João Marcelo e os dois foram expulsos. Viola passou a braçadeira de capitão para Wilson Mano. Perdeu a patente, mas mesmo assim saiu de campo mandando prender e mandando soltar. O zagueiro número 4 derrubou o Marcelinho, quase arrebentou o rapaz dentro do banco de reserva. Então tem que mandar prender os caras, não pode deixar nem jogar futebol, pô. Viola saiu bravo e não viu que a sua braçadeira não deu muita sorte para Wilson Mano. Ele fez uma falta, já havia recebido o amarelo e também foi expulso. O Corinthians terminou com 9 jogadores em campo, mesmo assim se deu bem. E o Vitória amargou uma derrota no Pacaembu. No Pacaembu, Corinthians e Botafogo. Jefferson lança, o artilheiro Túlio entra na área e toca com muita categoria. Categoria dele, 1 a 0 Botafogo. 14º gol de Túlio, também artilheiro do Brasileirão, ao lado de Amoroso. Agora o Túlio devolve o passe. Desta vez, Jefferson entra na área e bate quase sem ângulo, mas bate bonito para fazer. Corinthians 0, Botafogo 2, placar final. No Pacaembu, Marcelo aproveita a falha de Wilson Mano e faz Bahia 1, Corinthians 0. Ronaldo derruba Wesley na área. Pênalti claro. Marcelo cobra e faz 2 a 0 Bahia. O Corinthians começa a reagir ainda no primeiro tempo. Daniel manda na área e Henrique diminui. No segundo tempo, escanteio da esquerda e Marques sobe entre dois zagueiros para fazer de cabeça. Final, Corinthians 2, Bahia 2. No primeiro tempo do jogo, falta para o Corinthians. Gralac bate, o goleiro Roger rebate e Tupanzinho marca. Corinthians 1, Vitória 0. O time baiano, que perdeu em São Paulo para o Corinthians, precisava da vitória. Foi atrás. Piquete foi derrubado na área por Gralac. O juiz Sidraque Marinho deu pênalti. Na cobrança, Ramon. Ele converte. Placar final 1 a 1. O Corinthians segue na Conmebol e pega o Minervém da Venezuela. O técnico Jair Pereira colocou no campo do estádio Manuel Barradas o que tinha de melhor à sua disposição para enfrentar o Vitória. O Corinthians não poupou ninguém. Ronaldo fechou o gol lá atrás com defesas incríveis no chute de Ramon Menezes, na cabeçada de Dão, na antecipação dos pés do centroavante do Vitória, além de 2 faltas precisas cobradas pelo atacante Ramon Menezes, tudo isso apenas no primeiro tempo.
Com Ronaldo fechando o gol lá atrás, o zagueiro Gralac foi para a cobrança de falta e criou a situação para o gol de Tupanzinho. O Corinthians tem agora 45 minutos do segundo tempo para administrar essa vantagem de 1-0 sobre o Vitória e garantir a classificação para a próxima fase da Copa Conmebol. Nem mesmo o gol de empate do Vitória, com Ramon Menezes cobrando pênalti no segundo tempo, chegou a ameaçar a classificação do Corinthians, num jogo de muita violência e com expulsão de Gelson pelo Vitória e Tupanzinho pelo Corinthians. Acho que o jogo foi um pouco violento e achei que o jogador do Vitória foi muito infeliz quando fez aquilo com o Marcelinho. No Morumbi jogaram Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras na frente, Zinho cobra escanteio. Evair faz Palmeiras 1-0. Evair é derrubado na área, é pênalti. Ele mesmo cobra e aumenta. Palmeiras 2-0. Agora uma boa tabela entre Marcelinho Paulista e Daniel, que antes de tocar por cima passa por 2, hein? Palmeiras 2, Corinthians 1. Agora Evair toca para Roberto Carlos, que deixa Zinho na cara do gol. Zinho 3-1. Cláudio centra, Wilson Mano falha e Evair faz o seu terceiro gol no jogo. Palmeiras 4, Corinthians 1. Resultado final. No Pacaembu, o Corinthians enfrentou o Santos. Souza fez boa jogada. Tupanzinho deu para Marques. Ele bateu de pé esquerdo. Um chute forte. Corinthians 1, Santos 0. Índio bate o arremesso. Dá de presente para o corintiano. A bola chega até Marques. Ele cruza. E na cara de Gilberto, Tupanzinho faz. 2-0 Corinthians ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, um lançamento comprido para Neto. O meia do Santos arranca pela esquerda. Invade a área. Dribla Gralac e de pé direito faz. Final no Pacaembu, Corinthians 2, Santos 1. O Corinthians jogou contra o Minervém na cidade de Porto Ordaz. Um toque preciso de Souza e Marcelinho Paulista fica livre para tocar no canto, na saída do goleiro. Corinthians 1, Minervém 0. Cobrança de escanteio, Marcelinho Carioca bate na cabeça de Henrique. O zagueiro salva debaixo do gol, mas o lateral Leandro Silva aproveita o rebote e acerta uma bomba. Ganhar o primeiro jogo fora de casa é uma grande vantagem. E o Corinthians começava bem. O time venezuelano é muito fraco. Uma das poucas exceções é o camisa 10, Vera. E foi ele que tabelou e entrou à vontade na defesa do Corinthians para diminuir 2-1. Veja aí a boa jogada dos venezuelanos. Mas o Corinthians sabia usar bem os contra-ataques. Marques entrou pela esquerda, driblou 2 vezes o goleiro Vigas e marcou um belo gol. Marques se machucou nesse lance e deve ficar fora do jogo do Corinthians amanhã contra o Sport. No segundo tempo, o time da casa começou pressionando e tentou uma reação. Pidólio aproveitou a rebatida e diminuiu. Minervém 2, Corinthians 3. Mas foi só mostrar a sua melhor técnica para o Corinthians definir o jogo. Veja que bela tabela entre Souza e Marcelinho Carioca. E Souza finaliza o lance com um toque de classe. Um golaço, Corinthians 4, Minervém 2. E outra vez o Corinthians atacou pela direita. O caminho estava aberto. Marcelinho Carioca recebeu de Zé Elias e não teve trabalho para marcar. Final, Corinthians 5, Minervém 2. Agora, eles voltam a se enfrentar aqui em São Paulo. E o Corinthians pode pegar o São Paulo em uma das semifinais. O Corinthians recebe o Sport no Pacaembuzinho. Começa a jogada e na indecisão de Wilson Mano e do goleiro Wilson, Leonardo faz Sport 1-0. Contra-ataque do Sport. Wilson Mano falha de novo. Zinho escapa livre, fica à vontade para aumentar. Olha que moleza. Sport 2, Corinthians 0. E o drama corintiano continua no segundo tempo. Juninho lança Zinho, que entra em velocidade e define na saída de Wilson. Sport 3, Corinthians 0 no Pacaembu. Daqui a pouco, mais gols do Fantástico. E a festa brasileira na conquista de um título inédito no vôlei de praia. Para o São Paulo era um jogo de vida ou morte. Perder significava dar adeus ao campeonato. Para o Corinthians, que já está classificado e jogava sem 7 titulares, o jogo não tinha lá muita importância. Atacando com Sierra, Cafu, Juninho e Ailton, o São Paulo foi sempre mais ofensivo. O Corinthians respirava em raros contra-ataques.
O São Paulo demorou 35 minutos para converter sua vantagem em gol. André enfiou uma linda bola para Cafu na direita. O Coringa tricolor invadiu a área, olhou para o gol e bateu cruzado. 1-0 São Paulo. 5 minutos depois, quase saiu o segundo, e também pela direita. O canhoto Ailton entrou livre e tocou na trave de Ricardo Pinto, que já estava batido. A torcida deu uma força e o Corinthians começou o segundo tempo pressionando. Marcelinho Carioca cobra esta falta e exige que Zete se estique todo. O empate, que estava amadurecendo, vem depois de uma cobrança de escanteio. A bola sobrou para o zagueiro Pinga fazer com estilo. 1-1. Foi o primeiro gol dele com a camisa corintiana. O empate obrigou o São Paulo a se mandar para frente e 2 minutos depois o tricolor desempatou com um gol de cabeça do chileno Sierra. Veja de novo. Também foi o primeiro gol de Sierra com a camisa do São Paulo. 2-1. Dali para frente, o São Paulo só administrou a pressão corintiana, que também nem chegou a ser tão grande. Com essa vitória, o São Paulo... ninguém acompanhou. Agora é que se apresentou lá pelo meio o boiadeiro. Luizinho. Vamos ver essa jogada do Marcelinho. Direto! Um gol inteligente do Marcelinho. Pode colocar 8 na barreira. Ela vai por cima da barreira. Tem jeito. São 23 minutos do primeiro tempo. Marcelinho bate! Ele é impossível! Olha o Souza, que entortada que ele deu no Valera. Mais uma, outra, mete pra dentro! Não. Ele deu o gol. Ele deu o gol. Paulo Roberto. Marcelinho, olha o jogador inteligente, né? Só com uma ginga de corpo ele fez o... Olha o Tupã! Gol! Tupanzinho! 18 do segundo tempo. A marca de 30 minutos, olha o desvio! Outra vez Tupanzinho. Luizinho. Tá lá o Marcelinho. Boiadeiro. Ligação com o Paulo Roberto. Que beleza de bola do Boiadeiro pro Paulo Roberto. Mete pra área. Olha o gol! Marcelinho, 40 minutos do segundo tempo. Que jogada fantástica do Corinthians. No Caio Martins, em Niterói, Nélio aproveita a bobeada da defesa do Corinthians e faz 1-0 Flamengo. No segundo tempo, Marçal recebe o lançamento na direita e cruza rasteiro para Magno desviar para a rede. Final, Flamengo 2, Corinthians 0. No Pacaembu jogaram Corinthians e Bragantino. Cruzamento da direita e Maurinho de cabeça faz 1-0 para o Bragantino. Ainda no primeiro tempo. Você revê a cabeçada do jogador do Bragantino. Sem chance para o Ronaldo. 48 do segundo tempo. Pressão e empate do Corinthians. O zagueiro Pinga cruza. Tupanzinho chuta. A bola desvia em Júnior. Beck do Bragantino e entra. Para alívio da torcida corintiana. Final no Pacaembu. Corinthians 1, Bragantino 1. Corinthians teve mais torcida, mais titulares em campo. Só não teve mais futebol que o São Paulo. Até marcou primeiro, Casagrande, depois da tentativa de Tupanzinho. O gol foi uma ilusão, uma falsa impressão de que a vitória seria possível. Mas quando Juninho passou a comandar o ritmo numa velocidade impressionante, o São Paulo começou a ganhar a partida. Primeiro veio o empate, jogada que Denilson começou e que Juninho terminou como se deve, 1-1. Agora o segundo gol. O relógio não marcou mais do que 9 segundos entre a intervenção de Bordon, o toque de Catê e a conclusão de Juninho depois do drible no goleiro Ronaldo. 2-1.
O São Paulo irresistível combinou velocidade e técnica nesta jogada. De Juninho para Catê, o terceiro gol. O Corinthians diminuiu na falta cobrada por Branco. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Rogério. A reação corintiana foi esfriada com mais uma jogada de Denilson. Na sequência, Caio chutou para o gol. Ronaldo deu o rebote que Juninho aproveitou. São Paulo 4-2. Cansado e machucado pelas faltas desleais que sofreu, o jogador que desequilibrou o jogo teve que ser substituído. Mais uma grande atuação, você está se especializando em desequilibrar jogos. Não, acho que o time de São Paulo teve uma grande atuação hoje, fazendo esse resultado. E dá uma tranquilidade maior no próximo jogo para a gente conseguir ir para a final. Sem Juninho, o São Paulo sofreu o terceiro gol. Marques foi no final da partida. O Corinthians não teve nem tempo de aproveitar a vantagem com a expulsão de Vitor por jogo violento. Expressinho do São Paulo 4, Corinthians 3. Os outros dois jogos das quartas de final foram hoje em São Paulo. O Corinthians só precisava de um empate contra o Bragantino e conseguiu. O Bragantino pressionou e perdeu gols. Mas o Timão também fez das suas. Final 0-0. Corinthians classificado, Bragantino eliminado. O Corinthians traz ao Morumbi seu mais rico e poderoso patrimônio. São 35 mil torcedores colorindo as ruas em preto e branco, fazendo a festa de uma só torcida. O Corinthians manda no estádio, no campo, não. São do Bragantino os melhores momentos do primeiro tempo. A santa elasticidade do goleiro Ronaldo salva do inferno a nação corintiana. Não que o Bragantino esteja com essa bola toda. O Corinthians é que se acomodou, ou quem sabe até se acovardou com a vantagem do empate. O quadro melhora com a entrada do atacante Marques no segundo tempo. O passe dele para Marcelinho quase acaba em festa. Mesmo assim foi pouco demais para quem quer ser o melhor do país. Em toda a partida foram só 4 chutes corintianos na direção certa do gol. A Fiel passou o tempo todo com um grito de gol preso na garganta. Mas depois de 90 minutos, ela enfim se levantou com bons motivos para comemorar. O apito final do juiz foi mais alívio que alegria, mais vaia que aplauso. O Corinthians segue em frente, bem no campeonato, mal com a torcida. Nada de violência, nada de guerra nas arquibancadas. As duas fanáticas torcidas que lotaram o Mineirão se preocuparam apenas em vencer a batalha de incentivo aos times. Durante 90 minutos, 90 mil pessoas gritaram, empurraram Atlético e Corinthians para o ataque, para uma das melhores partidas do campeonato. Com a desvantagem de não poder empatar os dois jogos, o Atlético acabou sendo mais ousado e a pressão teve efeito. Reinaldo apareceu com oportunismo para abrir o placar. E se não fosse a trave salvadora, o Corinthians teria levado o segundo gol pouco depois, num chute de Paulo Roberto. Deu toda a sorte do mundo o time do Corinthians. Mas apesar do sufoco, o Corinthians não se perturbou. Na primeira reação do jogo, o Timão chegou ao empate nesta cobrança de falta de Marcelinho. Humberto largou e Branco chegou rápido para completar. Não existiu impedimento do Branco. Quer ver? Olha só. Marcelinho partiu a bola. Olha aqui, tem ninguém impedido. Olha o Branco onde está, ó. Está uns 3 metros antes do jogador do Atlético. O empate, sim, descontrolou o Atlético. No segundo tempo, Luiz Eduardo perdeu uma bola infantilmente e Marcelinho aproveitou para fazer um golaço por cobertura. Mas quem tem um talento como Reinaldo tem a obrigação de acreditar sempre que nada está perdido. Sem marcação, o artilheiro encontrou com facilidade o caminho da segunda reação. No cruzamento de Éder Lopes, Reinaldo entrou decidido para empatar em 2-2. Aos 43 minutos, Reinaldo apareceu de novo como um raio na frente de Ronaldo, completando para o fundo das redes. 3-2.
3 momentos de craque, 3 momentos do garoto que o Mineirão nunca vai esquecer. O jovem Reinaldo, de apenas 18 anos, foi o rei de uma alucinada torcida numa noite histórica. Mais importante do que se tornar o maior artilheiro do Atlético no campeonato com 12 gols, Reinaldo colocou o Galo a um passo da final, a um passo de uma decisão que o clube não disputa há 14 anos. Eu acho que eu tenho boa presença de área, vou continuar com esse treinamento que é fundamental e vou chegar lá. Pelo menos estávamos empatando, eles fizeram o gol no finalzinho. Então quer dizer que em São Paulo vai ter muita linha para queimar lá também. O menino Reinaldo deu trabalho, né? Com certeza, teve chance de fazer gol e fez. O artilheiro é isso. Quando surge a oportunidade tem que fazer mesmo. O jogo começa com o São Paulo no ataque. Pavão recebe e arranca pela direita. Cruza, Denilson desvia e Caio completa. 1-0 São Paulo. Vale a pena ver de novo o bonito gol de Caio. Ainda no primeiro tempo, Branco manda na área e Daniel marca de cabeça, encobrindo o goleiro Rogério, que saiu mal do gol. Veja aí outra vez. 1-1. E tinha mais São Paulo. Denilson toca para Juninho, que desvia do goleiro Ronaldo. 2-1. Mais uma vez para você o gol de Juninho. Adil cobra escanteio pela direita, a bola bate na defesa e Tupanzinho aproveita a sobra. 2 para o São Paulo, 2 para o Corinthians. O timão vira. Leandro levanta, Casagrande toca para trás e Viola faz o dele. 3-2. Vale replay, o gol trabalhado do Corinthians, o gol da vitória. Como o São Paulo venceu o primeiro jogo por 4-3, a decisão vai para os pênaltis. Aí começa a brilhar a estrela do goleiro Rogério, que defende a bomba de Gralac. Depois, a vez de Ronaldo defender a cobrança de Caio. Chute fraco no canto, praticamente atrasou para o Ronaldo. Leandro do Corinthians bate e Rogério de novo marca a presença. Vale a pena ver de novo o voo bonito do goleiro do São Paulo, que saiu vibrando muito. Finalmente Nelson manda no canto e define. São Paulo 5, Corinthians 4 nos pênaltis e muita festa para o goleiro tricolor. O estádio do Morumbi em reforma foi liberado só para 40 mil pessoas, mas o público não chegou nem perto disso. 10 mil torcedores vieram assistir a Corinthians e Atlético. No primeiro tempo, apenas um cruzamento brilhante de Marcelinho, que Luiz Eduardo desviou bastante para tirar de Viola, mas pouco o suficiente para não marcar contra. No segundo, o jogo mudou completamente. Marcelinho rolou e Branco soltou uma bomba com efeito e fez 1-0 Corinthians. Do Corinthians! Branco, número 6! A partir daí, o time paulista passou a mandar no jogo. Viola sairia consagrado de campo se não perdesse 2 incríveis chances de gol. Esses gols poderiam fazer falta se Paulo Roberto e Gaúcho não estivessem impedidos quando Darcy deu um chute certeiro. O gol não valeu. O torcedor ia ao desespero. Solitário, ele só queria que o jogo terminasse logo. Demorou mais do que ele queria, mas acabou com a vitória pelo exato placar que o Corinthians precisava. Os próprios corintianos dizem que tudo para o Corinthians é sofrido. Dessa vez não foi diferente. Os torcedores tiveram que esperar o fim dos 90 minutos para só depois comemorar a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Eu posso dizer que agora está sendo tudo gostoso para o Corinthians, porque foi campeão da Copa Bandeirante, foi o primeiro a se classificar e agora está na final. Vai ser um clássico muito gostoso, eu tenho certeza que vai tremer ou esse Morumbi aqui ou a cidade de São Paulo vai explodir. Vai ser, acho que, feriado aí durante uma semana. E as amenidades. Dali para frente seriam 90 minutos de tensão. O Corinthians dominou, mas agrediu pouco. Só criou 2 boas chances de gol. Uma nessa arrancada de Viola. Viola que é do jeito que ele gosta, parte para cima, sai do segundo, insiste Viola. Ótimo toque para Souza, daí para Marques. Abriu demais. Ainda chega o Corinthians, olha o cruzamento, Humberto. Ainda a chance, passou da bola Marcelinho. A outra chance foi nessa descida de Marcelinho. O zagueiro Luiz Eduardo quase fez conta.
fez tudo certo, o Corinthians faltou o gol. Vem o segundo tempo. Aí deu branco. Mais uma vez brilhou a estrela do lateral na cobrança de uma falta. Bateu forte. Gol do Corinthians! Branco número 6. Aos 8 minutos do segundo tempo. Os 10 mil corintianos que foram ao Morumbi poderiam ter festejado a classificação com mais tranquilidade, se tivesse brilhado também a estrela de Viola. O centroavante teve duas grandes chances de ampliar o placar, mas facilitou a vida do goleiro Humberto nos momentos de concluir. O Viola entrando, botou pro Viola, o Bandeira deixou seguir. Olha o Viola, pé esquerdo em cima do goleiro. O time mineiro ainda reclamou da anulação deste gol de Paulo Roberto, mas o juiz Ivo Tadeu Scátula acertou em marcar impedimento. Vai entrando. Não vale não. Não valeu não. Já estava impedido o Gaúcho para o Roberto, os dois ali, ó. Terminada a partida, os próprios jogadores corintianos reconheceram que não foi lá um grande jogo. Mas para eles, isso pouco importava. O importante é que aquele resultado ali levou o Corinthians àquela outra condição. Finalista. Agora é encarar o Palmeiras. Agora é a hora de nós nos unirmos. Isso eu digo torcedor, eu digo jogador, eu digo todo mundo que gosta do Corinthians se unir agora. O favorito é o Corinthians e o Palmeiras, que são os dois melhores do Brasil. Agora realmente a cidade de São Paulo vai parar, vai explodir, que vai ser um jogo gostoso. E clássico, tudo pode acontecer, o Corinthians está preparado para esse clássico. Aí, Coringão, 2-0 hoje, freguesia do Ócio. 2-0. De ingresso na mão, os torcedores chegam ao Pacaembu e parecem certos da vitória. A campeã mundial de basquete, Hortência, mesmo sendo corintiana, está no meio da torcida do Palmeiras. Para ela, o importante é torcer. Tem que mostrar que hoje, tanto o Palmeiras como o Corinthians são torcidas civilizadas. Então vamos mostrar o espetáculo dentro do campo. E a torcida da Hortência para quem? Eu sou corintiano, todo mundo sabe, né? Mas vou torcer por um grande jogo. Dia de final também é dia de faturar, mas tem vendedor com motivos para ficar decepcionado e não entender direito o que se passa numa noite de decisão. É isso que eu estou querendo saber. Aonde que está os palmeirenses? Campeão! Palmeiras! Campeão! Mesmo não agradando a todo mundo, o esquema de segurança montado pela Polícia Militar conseguiu fazer com que corintianos e palmeirenses chegassem até dentro do Pacaembu sem maiores transtornos. E aí, foi só aproveitar a festa. Fumaça colorida, fogos, bandeiras, tudo dá mais vida ao espetáculo. E é nesse clima que começa a ser decidido quem será o campeão brasileiro de 94. Território alvinegro, território alviverde. Yes, nós temos rivalidade. Estas Corinthians e Palmeiras. 36 mil pagantes. Para os clubes não foi um negócio da China, mas a decisão no país do Tetra é uma matéria da China. Palmeiras, Corinthians. Yeah. A jornalista chinesa não sabe falar português, sambar também não, mas aprendeu o que é uma grande festa de futebol. No túnel, os times rezam. No campo, trocam sorrisos, apertos de mão. E é só a bola rolar. Aí, os abraços são menos carinhosos. É natural, é decisão. O Palmeiras tem Edmundo de volta. Saudoso, com fome de bola. Aliás, mais fominha que solidário. Lá vem o Palmeiras e vai ir pelo meio. Pode ser agora o primeiro. Edmundo bateu na trave. Na velocidade como ele gosta, Evair vinha... Pressão do Corinthians, impressão de domínio. Tenta o espaço, perna esquerda, puxa para a direita, bateu bonito, Veloso! O Palmeiras é mortal, o contra-ataque é mortal. Rivaldo que o diga, Palmeiras 1-0.
Rivaldo, número 11. Aos 45, pegou o lançamento, teve a tranquilidade, driblou o goleiro, esperou a marcação de pé esquerdo, tocou pro gol, saiu pro abraço. Segundo tempo, o Corinthians se arrisca ainda mais, consagra Veloso. Em poucos minutos, muitas defesas. Aí lá vem Corinthians de novo, olha a chance, olha o Corinthians, bateu Veloso, pega mais uma. Uma muralha no gol do Palmeiras, o Veloso. O Palmeiras ataca menos, mas quando ataca, Edmundo instala o pânico e a trave salva o gol de Rivaldo. Chegou batendo na trave! Que jogo! Olha a bola na área para Edmundo de novo. Henrique sobe e tira. É para arrebentar com o coração do torcedor. E de repente um branco. E que branco! Rivaldo rouba a bola, rouba a festa. Rivaldo 2, Corinthians 0. É do Palmeiras! Rivaldo número 11, outra vez. Aos 18 minutos do segundo tempo. Branco dominou, que joga bonito, deixou de graça. Aumentam os espaços na defesa corintiana. Evair já consegue virar e com todo carinho ajeitar para o chute de Edmundo. Um show em 3 atos, 3-0. Um golaço do Palmeiras! Edmundo, número 7, aos 20 minutos do segundo tempo. Um chocolate do Palmeiras para cima do Corinthians. 3 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. O Palmeiras goleador, senhor de si, se desconcentra. Flávio Conceição erra feio. Souza faz bonito. Dribla 2 e Marques diminui. 3-1. Do Corinthians! Marques, número 15, que jogo! O Corinthians mostra fibra, insiste e Viola é puxado por Kleber. O juiz não dá o pênalti. 3-1 é o placar definitivo da primeira batalha. Viola foi pênalti, sim. Favorito é palavra que já não cabe para explicar a vantagem que o Palmeiras leva para o último jogo da decisão. Domingo, o Corinthians terá 2 missões numa única partida. Golear o Palmeiras por uma diferença de pelo menos 3 gols e vencer a lógica. A gente sabe que é muito difícil reverter essa situação, mas nós vamos vir para domingo aí com tudo, tentando essa vitória. Os torcedores palmeirenses ditaram as cores da moda no Pacaembu. Maioria quase absoluta, os alviverdes chegaram cedo ao velho estádio, tomando conta das ruas com seus gritos de guerra, certos de que nada estragaria a festa anunciada logo depois da partida de quinta-feira. Palmeiras é bicampeão e não tem chuva que atrapalhe o ânimo dos porcos hoje. Mas os corintianos provaram que são fiéis de verdade, que não derrapam quando o time precisa deles. E foi assim, empolgados, que os alvinegros saudaram a chegada de seus heróis, apostando sempre no milagre de uma vitória por 3 gols de diferença. Tá normal, hoje é 4-1 e já era, 3 gols do Viola e do Marcelinho. A verdade é que a grande vantagem do Palmeiras não tirou o brilho da festa. Corintianos e palmeirenses se encarregaram de fazer um jogo equilibrado, pelo menos no que diz respeito à empolgação das torcidas. E os palmeirenses tinham bons motivos para comemorar. O ataque do Verdão é o melhor do campeonato. E ainda tem Rivaldo, o pé quente destas finais. Nos pés de uma figurinha angelical, eis que surge a bola no cinzento Pacaembu. Milene, de 15 anos, faz embaixadinhas sem compromisso e é logo eleita a musa da tarde pelas torcidas. Mas é em outros pés, bem mais experientes, que a bola rola nervosa, meio descompassada. O jogo é adrenalina pura. O gramado fica pequeno para comportar tanta emoção e disposição. Força de quem luta para chegar ao título. Meio sem jeito, quase desengonçado, Rivaldo está um pouco apagado. Assiste o Corinthians sair na frente, mas não perde as esperanças.
Bem marcado, ele fica de tocaia, esperando o momento certo para dar o bote. Chega o momento X, segundo tempo de jogo. Ali está Rivaldo, um menino de pernas longas, jeito simples e matreiro, de sorte grande. O dia é dele outra vez. A rede balança com gol de Rivaldo, que parecia estar predestinado. 2 jogos, 3 gols e o bicampeonato brasileiro para o Palmeiras. A estrela de Rivaldo brilha novamente na hora da decisão. Bem longe do ataque verde, tinha alguém vestindo outras cores, mas com o mesmo propósito: defender com unhas e dentes as investidas do time alvinegro. Veloso, símbolo de tranquilidade, confiança e elasticidade. O juiz apita. Final de jogo, início da festa. Rivaldo dispara, só que desta vez em direção à torcida. Alegria pernambucana em território paulista colorido de verde e branco. Eu acho que tá de parabéns todos. Falou pra tua mãe hoje? Ela falou que a gente ia ser campeão e a gente conseguiu. Mais vencido nesta decisão. O Palmeiras enfrentou a tensão, o dedo na cara, o impacto de um gol a menos de 4 minutos de jogo. O Marcelinho bateu, colocado na trave, olha o gol! É do Corinthians! Cobrança excepcional de Marcelinho. Ela foi na trave. A defesa do Palmeiras não veio, o Marques botou lá dentro, saiu pro abraço. Marques não acha, Antônio Carlos tira. Assimilado o golpe, o Palmeiras contra-atacou. No futebol da fera Edmundo, a força da reação. E nas defesas de Veloso, a demonstração de segurança. Abriu pro pé direito, pode bater, bateu Veloso, cai firme, pega. Pé direito, bateu Veloso. Tenta o lance, Viola, toca de calcanhar, ainda ele. Botou na frente o pé direito, não é um bom, mesmo assim ele bateu Veloso de novo. Partiu Marcelinho, bateu direto pro gol. Veloso foi, encostou na bola, acendeu outro escanteio. Segurança que faltou para Branco e Zinho. Os dois perderam a cabeça, discutiram e acabaram expulsos pelo juiz Márcio Rezende. Logo depois, foi a vez de Luizinho ir para o vestiário mais cedo. Com 3 jogadores a menos em campo, abriram-se os espaços para Edmundo, para o drible moleque, para a arrancada fulminante em direção à linha de fundo e ao cruzamento que Rivaldo aproveitou. Para Edmundo, posição legal. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha o gol, Rivaldo. O Palmeiras foi mesmo campeão no empate. Ronaldo impediu a vitória. Ele é fera, foi pra cima, Edmundo bateu, Ronaldo tira, Rivaldo tocou de lado, olha o gol, Cláudio, Ronaldo salva mais uma, cara a cara o Cláudio. Só não impediu a festa em verde e branco, que começou antes mesmo do apito final do juiz. O drible de Edmundo em Viola, que levantou a torcida na arquibancada, foi uma pequena provocação, como resposta de quem foi provocado durante a semana. Prudentemente, o técnico Vanderlei Luxemburgo tirou Edmundo de campo, mas acabou absolvendo seu craque com um abraço carinhoso. Jogou o Papai Noel para dar o título ao Corinthians. Ele tem que saber, quem ganha a vida com a boca é cantor. Quem ganha a vida jogando futebol, jogador de futebol. Não pode falar. Tem que fazer. Edmundo viu do banco os últimos minutos do jogo. Depois, ajudou a cobrir o gramado de verde para comemorar mais um título.